Parabéns. Ai, Jesus. Olá, mulheres, tudo bom? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio. Na verdade, é o quarto episódio do nosso podcast abençoado pelo Senhor Jesus, Mulheres do Reino. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma mulher de Deus, gente, que ela já conversei aqui várias coisas com elas, mas deixa eu apresentar essa convidada muito especial. Nós estamos hoje aqui com a Carocha, que ela é apresentadora de TV, jornalista, criadora de conteúdo digital, evangelista, que ela já fez aí vários evangelistas, mas principalmente uma mulher de Deus, que ela vai estar um pouquinho aqui para falar sobre o testemunho de vida dela, falar um pouquinho sobre os vales que ela já passou, que ela superou e que ela encontrou, né, conforto em Cristo Jesus. Então, Carocha, seja muito bem-vinda. É muita honra, muita alegria estar aqui com você hoje no podcast Mulheres do A Reino. mulher, além de linda, é uma bênção. Obrigada, viu, Raiz? Eu que estou feliz de estar aqui. Amém, Carol. Seja muito bem-vinda, tá certo? Então, eu gosto sempre de começar com uma pergunta inicial. Quem é a Carocha depois de Jesus transformar a sua vida? Quem é você, Carocha? Para as mulheres que estão aqui assistindo, te conhecer um pouquinho mais. Eita, a gente já começou fundo, né? Eu acho que quem eu sou hoje, meu Deus, eu acho que Deus realmente pegou o vaso, quebrou todinho e refez completamente novo. Porque eu acho que para entender o hoje, quando eu olho para trás, eu vejo uma mulher que era tão confusa, né? Eu acho que eu era, ao mesmo tempo que eu era cheia de mim, eu era cheia de muitas mentiras, né? Muitos conceitos ali que eu ia absorvendo, eu ia crendo, e eu não tinha discernimento, né? Então, hoje eu sou uma pessoa que não me fechei para as coisas ao meu redor, mas hoje tudo que eu olho, eu tento olhar com um olhar diferente, né? De quem apura, meu faro jornalístico, ele está mais aguçado hoje, mas quando a gente sabe que as coisas espirituais, elas têm que ser discernidas espiritualmente, é muito por isso, porque a gente precisa estar atento nos lugares onde a gente vai, as coisas que a gente está falando, se vigiar, né? A palavra quando diz orar e vigiar é porque a gente tem que estar atento até, às vezes, num pensamento que te vem à mente, algo que vem recorrente, algo que vem ali, né, te roubando um pouco o teu momento presente. Então, hoje eu me vejo como uma mulher que estou aqui o tempo todo tentando estar mais próxima do meu pai. Perfeito, amém. Mulher de Deus, realmente, né, Carocha? E, Carocha, assim, conta um pouquinho da tua experiência. Antes do teu encontro com Jesus, como era a tua vida? Tu já teve alguma referência na tua família? Você é a primeira cristã? Conta um pouquinho como é que foi o teu encontro, assim, com Jesus. Olha, eu acho que não diferente da maioria das pessoas, foi num momento muito desafiador da minha vida, né? Num momento assim de muita adversidade. Eu tive oportunidade, eu fui muito precoce, né? Desde cedo, eu trabalhei muito cedo, eu comecei a namorar muito cedo, eu comecei a descobrir as coisas do mundo muito cedo. Então, eu tinha assim uma inquietação dentro de mim. Sabe quando você tem aquela adolescente cheia de ideias, de sonhos? Eu era essa. E isso foi algo bom para aquele momento, só que a curiosidade, usada da forma errada, ela te leva para caminhos confusos, né? Sim. Então, eu tive oportunidade de conhecer muita coisa, de viver muita coisa, sempre muito intensa. E isso me deu muita experiência. Eu acho que Deus me fez assim gerar um grande testemunho pela minha história de vida, pelos lugares em que Ele me permitiu acessar. E no momento de maior dificuldade mesmo, isso já na vida adulta, aí foi aquele encontro que eu disse, tem alguma coisa muito errada na minha vida. Eu não sabia o que era, mas era algo vivo dentro de mim, era uma certeza de que algo eu não entendia, tinha algo do mundo que eu ainda não tinha acessado. Era uma inquietação dentro de mim, mas que eu sabia que eu tinha que começar a buscar. E aí eu comecei um processo de busca de respostas, assim, incessante, todos os dias, todos os dias. E eu acho que Deus, né, na sua infinita misericórdia, viu ali um coração disposto, porque antes eu não me colocava nesse lugar da disposição, né? Eu tinha minhas petições, eu nunca fui adversária de Deus, eu nunca fui contra Deus, eu sempre criei em Deus. Só que era o meu Deus criado. Era aquele Deus de estimação, né? Era o Deus que eu achava que ele era, e eu coloquei ele dentro desse lugar e acabou. Eu achava que aquilo era suficiente. E aí a gente começa a ver quanto há orgulho dentro de nós, né?
como há resistências dentro de nós. Se você quer ser médica, Raiza, você vai ter que estudar numa faculdade com alguém que te ensine, e você vai ter que ler um livro que te dê expertise para hoje ser a médica que você é. Eu, jornalista, da mesma forma, eu tive que ler e eu tive que buscar conhecimento para conseguir exercer aquilo que hoje eu exerço, quanto jornalista. E por que sobre Cristo a gente demora tanto para descobrir isso? Gente, tem um manual ali pronto, concluso, e a palavra mesmo diz, olha, ai de quem colocar uma vírgula, um i, um acréscimo. Está perfeito, é uma obra concluída. Completa, né? Então, eu não tinha, né, essa dimensão de que estava tudo ali pronto. Então, por essa resistência, essa dificuldade de acessar a palavra, era o meu Deus inventado. Era aquele, eu costumo dizer que é o Deus como aquele namoradinho da quinta série. Você não conhece. Você só viu uma vez ou outra ali num recreio e você cria um amor, uma coisa assim que não existe. É totalmente criado. E eu era exatamente essa mulher. A minha fé era baseada nisso, por um bom tempo. Até que depois eu fui conhecendo e acessando outros caminhos, mas no momento da dificuldade, da maior adversidade, eu sabia que tudo aquilo que eu tinha me faltou. Tudo aquilo que eu tinha à disposição, as doutrinas, né, todas as experiências que eu já tinha tido espirituais, naquele momento faltou. Eu não tive as respostas que eu queria, eu não tive a força que eu precisava, eu não tive a direção, eu não tive a destra forte, eu não tive. Porque realmente só Deus é capaz de fazer isso. E aí foi esse momento em que o Senhor me alcançou e que o meu coração se rendeu. Aí eu comecei a buscar, a querer ouvir a palavra. Eu me permiti pela primeira vez, porque eu era muito resistente. E aí Deus foi trabalhando, né, foi falando comigo com todo o amor e mansidão que só o Senhor tem. Até que chegou uma hora em que ele gritava, assim, já não era um sussurro, eu já via que ele estava falando comigo de uma forma muito intensa. Era muito real tudo que eu vivi. E aquela experiência ali foi algo que realmente foi um divisor de águas na minha vida. A partir dali tudo mudou. Perfeito, Carol. Nossa, eu fiquei até emocionada, assim, porque realmente, assim, gente, o poder transformador do Evangelho de Jesus na nossa vida, né? E a gente vai mudando, que a gente nem percebe, assim, como a gente vai mudando, assim, a nossa postura, né, Carol? A gente tá falando das nossas roupas, a maneira como a gente fala, as nossas companhias, tudo vai mudando quando a gente está mais próximo de Jesus, né? E você falando aqui do poder libertador de conhecer a palavra de Deus, né? Fala um pouquinho sobre, assim, a importância do discipulado. Tu até falou, inclusive, hoje tu tem um discipulado, vai fazer, assim, qual foi a importância do discipulado, assim, na tua vida, nesse processo de conversão e de conhecer Jesus verdadeiramente? Ai, foi fundamental. Gente, eu sempre falo que, assim, você aceitar Cristo como teu Senhor, teu Salvador, é o início da caminhada. Não é assim, pronto, agora aceitei Jesus, está tudo certo. Aquilo dali é só o primeiro passo. Porque realmente a palavra nos diz o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda e qualquer criatura. Você precisa fazer discípulos e batizá-los, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o discipulado, ele é uma regra, ele é uma ordenança de Deus. Se você aceitar Jesus e você não discipular, você vai continuar no amor apaixonado pelo Deus inventado. Que Deus é esse? Como é que eu vou, né? Eu aceitei ele como meu Senhor e Salvador, tá bom. Mas Salvador de quê? Senhor de quê? O que é ter um Senhor? Como é que ele fala? Eu não sei se tu teve esse processo, mas eu no começo da minha caminhada, eu ficava assim, gente, como é que esse povo diz que ouve Deus falar? Ouve como? Fala como? Então, eu queria ter essa experiência. Sim. E o discipulado foi quem foi me dando, né? Foi descortinando ali os meus olhos e me ensinando do beabá. E ali aconteceu na minha casa, olha como as coisas de Deus são. Gente, se você é cristão, insista. Quem convence realmente é o Espírito Santo. Uma irmã da minha igreja ligava para mim e me convidava, né? Eu já estava ali na igreja e ela me ligava e dizia assim, Carol, vem participar de um estudo, um discipulado aqui na minha casa. Eu digo, ô irmã, vou não. Vou não porque não tenho tempo, não tenho hora, não dá. Aquelas desculpas, né? Porque a vida de ninguém dá. Não é que para os outros dá, é porque para mim não era prioridade, é diferente. Sim, prioridade também, né? Então eu falava, não vai dar não e tudo. E ela toda semana me ligava. E eu dizia, gente, essa irmã não desiste, né? Tu é louca, a irmã é assim, ela é, olha, ela tomou isso como uma missão na vida dela, ela não desiste de mim. Até que teve uma semana que ela disse assim,
Carol, por que então a gente não tenta mudar o dia? Será que não vai facilitar? Eu falei, mulher, não vai dar, mesmo que tu mude, porque, primeiro, é aí na tua casa. Eu poderia até ir se fosse em outro dia, mas o meu marido não vai. Então, nem adianta. Se não fosse aqui, né, a única forma era que se fosse aqui em casa. De outra forma, não daria para eu participar, porque eu vou, ele não vai. Ela disse, não tem problema não, pois nós vamos para tua casa. Aí eu falei, gente, Ousada, ousadia do e Senhor. agora? Eu não estudei essa parte. Eu não sei qual é a resposta. Eu não tive nem como negar. No dia combinado, chegou um exército de Cristo na minha casa. Glória a Eu Deus. disse, meu Deus, esse povo realmente, né? Eles honram a palavra. São ousados, né, Carol? Usados e ousados. é. Sentaram lá na minha casa, profeticamente, era uma mesa de 12 cadeiras. Ali começou muitas cadeiras vazias, e aí foi enchendo, enchendo. A cada semana foi vindo mais gente. E eu participando de tudo aquilo, era tudo tão novo para mim, que quando terminava, eu não conseguia concluir. Quando terminava o discipulado, eu virava para o meu pastor e dizia, pastor, o senhor pode ficar só mais um pouquinho, porque eu tenho umas perguntinhas para fazer. E eu ia fazendo, sabe aquelas perguntas, assim, aquelas dúvidas que você tem de uma vida inteira? E morreu, vai para onde? Mas e agora, aceitou Jesus, o que acontece? Como é que esse negócio do Espírito Santo vai habitar aqui dentro? Sim. E a palavra diz, quem foi que escreveu a Bíblia? Por que a Bíblia é de verdade mesmo? Quem foi que escreveu? Não foram homens? Aquelas perguntas que todo mundo tem. E ali, às vezes, a gente se via indo até 2, 3 horas da manhã. E aquele homem de Deus, pacientemente lá, nos discipulando, semana após semana. E foi um momento que eu olhava para um lado e para o outro, nas primeiras semanas, eu não sabia, Raiz, elaborar uma pergunta. Ele falava, e eu ficava. Gente, agora, olha, lá em Gênesis, eu falava, Gênesis não é a boate, gente. Eu não sei o que é Gênesis. Tu é dessa época, Álvaro? Eu dizia, Gênesis, que Gênesis é isso? E porque é a expiação, e eu ficava na minha cabeça. Gente, eles ficavam espiando, olhando, esse cordeiro, como é que era isso? Então, era eu com um monte de ideias, sem entender nada da palavra, e ali eu batizei de Bíblia para tapados. Porque eu me senti uma completa tapada de não conhecer nada da palavra. Alguns amigos conseguiam elaborar uma pergunta e eu não conseguia elaborar nada, eu só escutava. Eu realmente ficava ali caladinha. Mas é impressionante como a palavra diz que ela não volta vazia. É porque eu escutava tudo aquilo que, apesar de ser assim, praticamente era tudo contrário do que um dia eu criei. Era tudo completamente diferente, de todas as doutrinas que eu tinha acessado, de tudo aquilo que eu inventei na minha cabeça, do Deus que eu tinha lá de estimação, era tudo muito diferente. Mas depois que eu ouvi aquele discipulado, aquilo ecoava em mim. Mas eu passava a semana, eu me lembro que tinha dia que terminava, eu ia deitar, eu ficava assim, era tanta informação, é como se aquela palavra, ela ficasse realmente ecoando ali, sabe? E eu falava, meu Deus, então é isso, olha. E eu achei o tempo inteiro que era completamente diferente. Eu ficava num confronto pessoal. E aquilo dali foi falando comigo, e eu realmente vi o poder, o impacto que a palavra tem, porque o poder está na palavra. Se você vai numa igreja, se você, né, está ali com pessoas em comunhão, se você gosta da religião que você escolheu, mas se você não leu a palavra, não adianta. É verdade. O poder libertador está nela. E eu tive a oportunidade, pela graça do meu bom Deus, de ter pessoas que me adotaram na fé e tiveram esse tempo de comunhão, realmente de entrega, assim. A partir dali, tudo mudou. Verdade. E Carol, estou falando agora, eu lembrei assim até do meu pastor, que ele sempre fala assim, minha filha, eu sei que às vezes a vida é muito corrida, tem muitas coisas, mas eu sei que você gosta de louvar, eu gosto muito de louvar, de orar, mas se você não tiver tempo para nada, mas tenha tempo de ler a palavra, pegue a sua Bíblia e leia, porque ela é transformadora, né? Ela vai libertando a gente, as escamas, né, vão se abrindo, a gente realmente vai vendo as coisas de outra forma, né? E, gente, às vezes a gente tem até que tomar cuidado, eu como médica, porque a gente fica tão assim com sede na palavra, que a gente quer ler tanto, que a gente até esquece às vezes de estudar outras coisas. Eu fico lendo, Carol, muitos livros cristãos, e eu fico, gente, eu tenho que estudar alguma coisa de oftalmologia, porque também, né, é uma sede tão grande que a gente fica, né, profundamente nessa palavra. Olha, eu me lembro, eu tive, assim, momentos que eu vou guardar para o resto da minha vida, Raiza, onde eu me emociono porque foi um momento tão especial que eu vivi. Eu era tão resistente que eu não tinha
Olha que ponto vai o ser humano. Eu não tinha. Eu tinha vergonha, eu tinha uma resistência tão grande ali que eu tinha muita vergonha de comprar uma Bíblia, de pedir uma Bíblia para alguém. Eu achava aquilo assim, eu falei, não, eu jamais, o que as pessoas vão pensar de mim? E eu me lembro que para eu comprar a minha primeira Bíblia, eu fui escondida. Eu deixei minha mãe no carro, a gente estava no shopping, eu falei, mãe, esqueci de pagar o estacionamento. Fica aí. E aí eu corri lá rapidinho e comprei a Bíblia. Mesmo sem saber, eu pedi uma sugestão de algo simples que eu pudesse ler e entender. Porque isso era uma outra falácia, né? De que assim, a Bíblia é muito difícil de ser lida. Então existem versões que é uma linguagem muito clara, muito facilitada. E ali eu comprei essa Bíblia e eu comecei a ler, porque estava acontecendo esse discipulado na minha casa. Eu sabia que eu estava léguas para trás da maioria, então eu precisava ler. Quando aquele discipulado começou a falar muito com o meu coração, eu tinha uma certeza que assim, alguém me mentiu. Ou o que eles estão me falando lá é tudo mentira, ou tudo que eu aprendi até aqui é mentira. Eu preciso saber a verdade. E é claro que se eu ouvisse de um líder religioso que é de uma igreja evangélica, eu ia tomar um partido. Se fosse de uma igreja católica, eu ia tomar um partido. Se fosse de onde viesse, seria partidário. E eu disse não. Eu quero que Deus fale comigo. Raiza, quando eu abri aquela Bíblia, eu só fazia uma oração muito simples, porque eu não sabia orar. Então eu dizia assim, Deus, tu que fala aí com esses crentes, e eles dizem que o Senhor fala, que o Senhor revela, mostra então para mim. Mostra então para mim, eu quero que o Senhor fale comigo. Quando eu abri aquela Bíblia, Raiza, que eu começava a ler, o Senhor dizia, você quer saber? Eu vou te revelar as coisas mais profundas, e dessa fonte se prepara, que ela não seca, ela só jorra. E eu lia daquela palavra e eu chorava, porque eu dizia, meu Deus, eu vivi tudo errado, eu criei tudo errado, eu imaginei tudo errado, eu construí uma ideia na minha mente completamente errada. E não foi alguém que me convenceu. O Espírito Santo, claro, que baseado no que eu ouvia no momento do discipulado, aquilo me deixava confusa, aquilo era um confronto dentro de mim. As pessoas me olhavam assim, mas elas não tinham ideia do que estava passando aqui, ó. Eu estava aqui no embate pessoal. E a partir do momento que eu começava a ler aquilo dali, eu sabia que eu tinha que ler, porque na semana seguinte eu ia ter um discipulado e eu tinha que, pelo menos, entender o básico. E Deus foi falando assim, meu Deus, eu vi tantos castelos serem ruídos, eu vi tantas falácias, tantos sofismas, sabe? Eu vi tudo aquilo indo embora. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo foi me mostrando ali, dia após dia, a direção dele, que é muito simples e que é muito clara. E que, no final das contas, é uma só, né? Então, ali foi um processo para mim que eu tive um encontro com a palavra de Deus, que foi, assim, muito especial. Perfeito. Nossa, profundo, hein? Nossa, até me emocionei aqui. Muito profundo, viu, Carol? Raiz, era tão louco que eu estava lendo. Álvaro, olha isso, eu estava lendo. E aí eu falava assim, eu vou ler aqui só até meia-noite. E aí eu começava, eu falava, meu Deus, olha isso. E eu não conseguia parar e dava 1h da manhã. De repente, Paulo me surpreendia e dizia assim, meu bem, 2h da manhã. E tu ainda tá aqui, vamos deitar. E aí eu falava, eu vou, calma, eu vou, deixa eu só entender aqui o que está terminando aqui essa história e eu vou já. E eu ia contrariada, porque eu falava, gente, eu tô indo porque ok, eu tenho que ir, mas, nossa, eu queria ficar lendo aqui. Aí no outro dia de manhã eu tinha um trabalho, alguém dizia assim, Carol, a gente quer mudar o horário, dá para mudar? Eu disse, dá para mudar. Porque era o momento que eu estava lendo, então assim, se o trabalho ficasse para o outro dia, se o trabalho ficasse para o período da tarde, estava ótimo, porque eu ia ter mais tempo. Menina, é loucura mesmo, é por isso que a palavra diz que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Perfeito. É completa loucura. Carol, tu começou a falar um pouquinho aí sobre a questão da sua... aproveitando aqui, convidar vocês, mulheres, para assistir. Primeiramente, curtir nosso podcast, compartilhar para outras mulheres, tá bom? Que queiram ter esse conteúdo, que tem sido assim, abençoador, já tem me abençoado muito. E eu creio, em nome de Jesus, que vai abençoar muito vocês. Então, compartilha aí com outras mulheres esse podcast abençoado. Carol, tu falou um pouquinho sobre essa questão das doutrinas. Eu até assisti um podcast que tu participou e que tu falou que tu já teve um envolvimento, né, com o ocultismo.
ocultismo. Me fala um pouquinho como é que foi, o que te atraiu nesse movimento e quando foi que tu teve assim a revelação de que aquilo ali não era de Deus? Como foi alguém te levou? Como é que foi? Tu foi mesmo? Qual foi a situação assim? Como foi que aconteceu? O mundo espiritual, ele funciona através dos seus discípulos, né? Seja para o bem ou para o mal, as pessoas são usadas espiritualmente a todo momento. A todo instante, se você recebeu esse podcast, alguém foi usado para te enviar essa mensagem que você está assistindo. Então, a turma de lá também tem os seus agentes, né? Aqui Sim. na Terra. E um momento, num dia, numa roda de amigos, uma pessoa, né, muito próxima ali da gente começou a contar das suas experiências com o ocultismo. E eu, muito curiosa, eu fiquei fascinada. Eu falei, conta mais. Mas e como é? Nossa, e eu queria saber tudo que ele estava contando. Até que teve uma hora que ele falou assim, Carol, se tu quiser eu te levo lá. Eu falei, eu quero ir. Me leva porque eu quero ir. Porque o que para mim foi atraente? Tudo que ele me contava era o quê? Eu queria saber sobre tal ponto da minha vida, um determinado aspecto. E lá me deram uma direção, lá me orientaram, lá foi um lugar... Então eu vi aquilo dali uma oportunidade, eu falei, peraí, quer dizer que então Deus fala desse jeito? Tu pergunta e tu tem a resposta ali na lata, assim, rapidinho. Excelente, excelente negócio. E o homem ama, né? Tudo que é imediato a gente acha que é incrível. E eu já tinha ido à igreja em outros momentos, eu já tinha, né, orado em outros momentos, e eu não sentia que Deus falava comigo. Então ali eu vi uma oportunidade de ser ouvida e de ouvir. E eu falei, vamos lá, quero ir, quero conhecer sim. E naquele momento eu tive essa primeira experiência. E as pessoas precisam entender que quando a gente fala do ocultismo, a gente não fala assim, olha, tu vai num lugar onde vai ter um tridente, um rabinho, um homem de chifre lá. Sim. Não. Ali é vendido para mim como um lugar de luz, né? Muitas pessoas, elas compram essa ideia, olha... É um lugar de luz, é um lugar, né, de paz, fique tranquila. Ali são pessoas que estão vindo da parte de Deus. Então, fique tranquila que não vai acontecer nada que, né, do que você talvez esteja imaginando que algo ruim possa vir dali. E é vendido assim. E quando você chega lá, que a pessoa começa a falar sobre a sua vida, começa a te dar muita orientação, eu sempre buscava muito por proteção, porque, enfim... O meu trabalho já era um trabalho de muita exposição. Sim. Então, o meu objetivo era era ouvir, ser ouvida e ter proteção e que minha vida tivesse tudo bem. Ponto. Então, as pessoas, quando falam ocultismo, ela imagina algo assim, tenebroso, terrível, pessoas que estão ali, né, falando sobre o mal, e não é. A palavra fala sobre o engano, o espírito de engano. Gente, Satanás é muito astuto. Imagina se Satanás vai chegar anunciando que é ele. Imagina se ele vai chegar revelando com muita clareza que é ele. Há aqueles que ainda assim abraçam essa ideia, mesmo sabendo que realmente ali é a treva quem está se manifestando. Mas, num geral, o espírito é o de engano. As pessoas, elas vão com uma boa intenção, com o coração aberto e disposto. Elas geralmente vão porque elas têm algo ali para resolver, alguma situação da sua vida que ela não tem uma solução. E ali é apresentado respostas, acolhimento. Eu conheci pessoas incríveis no ocultismo, pessoas de um coração abençoado. Eu sei que o mundo espiritual, quando seleciona essas pessoas, ele seleciona pelos seus dons, sim, ele seleciona pela potência que essa pessoa vai ser no reino de Deus. Gente, ninguém está escolhido ali por acaso. Não há acaso no mundo espiritual. Aquelas pessoas, se conhecessem a palavra, seriam profetas, seriam pessoas que iam ser, sabe, usadas em cura, pessoas que fariam coisas grandiosas para o reino de Deus. E o mundo espiritual as escolhe por isso. Então, eu sei que essas pessoas, elas são enganadas. Poucos ali você consegue identificar que sabe o que estão fazendo, né? Hoje eu consigo fazer essa leitura. Mas a grande maioria são pessoas enganadas. Então, nessa ocasião, ali eu fui e ali eu passei por mais de 15 anos. Imagina, eu... Cada vez mais fui conhecendo, fui me envolvendo. Mas tinha, assim, tipo, encontros? Tinha, tipo, a igreja? Ia todo domingo? Tinha assim? encontros, tinha, né, os dias específicos, tinha as coisas que você tinha que fazer. O servir
É isso que as pessoas precisam conhecer. O servir do ocultismo acontece da mesma forma do reino de Deus. Então, o reino de Deus não tem as pessoas que estão ali dispostas a servir ao outro, para ajudar. Lá também tem pessoas que serviam. Só que, infelizmente, serviam ao adversário. Sim. Sabendo ou não, a intenção do teu coração, ela, nesse caso, ela não é levada em conta. Ali o que vai ser contado é o teu nível de entrega. Tu pisou teu pé, teu coração acessou aquele lugar, você foi capturado. A nossa disputa sobre essa terra é sobre almas. Então, se você vai no campo do inimigo, você está sendo uma aliada a ele. E ali eu fiz muitas alianças. Então, eram alianças que aí eu comecei a observar que algo estava errado. Mas olha como as coisas acontecem, mesmo eu fazendo ali alianças, porque é uma troca. A palavra diz, dai de graça o que recebeu de graça. Quando você vai para o reino de Deus, as pessoas estão para servir, elas estão dispostas, elas querem te ajudar. Ali já havia uma relação financeira para te ajudar. Então, muitas das coisas, elas eram financiadas, né? Elas eram compradas. A palavra de Deus diz que se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, o reino te propõe liberdade, ali te propõe uma prisão. Porque você é obrigada, eu era obrigada a fazer uma série de coisas. Então, algumas coisas elas começaram a não encaixar no meu coração. Aí falavam assim, olha, aqui tudo é luz, aqui é tudo é paz, aqui é tudo é branco, fica tranquila. E de repente começava a chegar ali manifestações espirituais que falavam coisas que eu dizia assim, isso aí não vem de papaizinho ali não. Isso não é de Deus não, gente. O que essa pessoa está falando aí, pelo teor do que era falado, eu comecei a entender que quem chegava ali, se manifestava, era das mais diversas coisas que você possa imaginar. Então, meu coração começou a ficar atento. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha força. Por quê? O mundo espiritual, ele é real. Eu já estava dentro ali, eu já tinha feito uma aliança. Eu já pertencia a eles. E algumas pessoas começaram a me falar com muito amor, me abriu os olhos. Deus foi me oportunizando viver algumas experiências, começar a colocar dúvida no meu coração. Algumas pessoas começaram a falar da palavra de Deus. Agora, quando eu digo que Deus não fala e nem erra, Raiz, eu tive uma experiência que, para mim, aquilo dali foi uma confirmação do céu. Deus colocou um casal muito amigo, né, que se aproximou muito da gente, e eles eram cristãos. E pessoas muito queridas, que a gente gostava muito, e especialmente essa minha amiga, ela começou a me falar da palavra. E eu ficava irritadíssima com aquilo. Porque, claro, o que me regia não gostava do que regia ela, né? Sim. O que me governava não gostava do que governava ela. E ela me falava a palavra e por dentro eu ficava rindo, assim, aquela cara, né, de sacola de supermercado, sem muita expressão. Mas por dentro eu estava extremamente irritada, porque eu dizia assim, essa mulher não sabe o que me acompanha. Essa mulher não sabe, ela está dizendo aí que o Deus dela faz isso, mas ela não sabe como é, a oportunidade que eu tenho de ter alianças, quem está comigo, quem faz as coisas por mim, a proteção que eu tenho. Por que essa menina está me falando tudo isso? Só que ela começou a falar, e aquilo começava a me incomodar a um ponto de confirmar com todas as outras experiências que eu já tinha tido, que também me geraram dúvida. Tudo aqui é luz, tudo aqui é do bem. Aí se manifestava, tinha uma manifestação espiritual lá, falava uma série de coisas, e eu dizia, gente, isso aí não é de Deus, não. Essa pessoa está falando, não sei, não. Então, tudo isso, nesse momento, criou uma dúvida gigantesca, uma super interrogação dentro de mim. E aí, um dia, eu tive um sonho, Raiza. Olha como Deus fez. Eu usava um colar, que era um colar de proteção. E eu andava com esse colar escondidinho para onde eu fosse. E nesse dia, no sonho, eu estava num lugar muito cheio, é como se fosse assim, um salão de uma festa, talvez. E ela estava comigo, essa minha amiga cristã. E eu estava aqui conversando com ela e tudo, até que tinha uma hora que eu dizia assim, espera rapidinho que eu vou ali do outro lado e volto já. E quando eu ia andando no meio desse salão, naquele momento, esse colar que eu tanto escondia, ele caía no chão, pá, e quebrava. Ele se despedaçava por todo lugar. E quando eu olhava para aquela situação, todo aquele ambiente parou e me olhou assim, ó. É como se o que eu guardava
em oculto tinha sido revelado. Revelado, eita, profundo. E eu fiquei com tanta vergonha, aquelas pessoas me olhando, mas especialmente quando eu olhei todo mundo me olhando, eu levantei a vista e eu olhei ela, essa minha amiga. Quando ela me olhava, ela fazia só uma expressão, ela fazia assim, ó. Aquele, te falei, tá vendo só? E quando eu acordei, eu tinha uma certeza tão grande, eu falei, cara, Deus está querendo me falar alguma coisa. E aí as coisas foram acontecendo a passos largos, onde Deus, eu vi com muita clareza, assim, a oportunidade de Deus querer me libertar daquilo tudo, de se revelar. Porque quando ele se revela, aí as escamas caem e você verdadeiramente consegue entender aonde você estava dentro daquele ambiente espiritual. Então, ali, para mim, aquilo foi um momento revelador, né? Uma experiência muito profunda. Uma experiência com Deus. E foi pouquíssimo tempo depois desse sonho em que eu me converti. Converteu, né? Perfeito. Carol, e antes de falar um pouco sobre a tua conversão, me fala um pouquinho assim, tu teve resistências espirituais, assim, para poder sair dessa questão do ocultismo. Muitas coisas precisam ser quebradas, né? Muitas amizades, que a gente até estava falando um pouquinho sobre a importância, né, de ter amigos de Deus, né? E eu tenho pedido muito ao Senhor, me coloque amigos de Deus para a gente fortalecer as alianças, mas também as pessoas que não são de Jesus, para que a gente possa falar de Jesus para as pessoas, né? Claro. Então, nesse processo, assim, como é que foi? Tu teve que se desvencilhar de algumas amizades? Conta um pouquinho como é que foi, assim, e a importância do Espírito Santo nesse teu processo de conversão. Olha, eu acho que foi algo tão natural que foi acontecendo, sabe, Raiza? Eu não coloquei essa preocupação no meu colo. Eu não absorvi como seria essa transformação, eu não absorvi essa questão para mim. Porque eu entendi, eu falei, Deus, essa questão vai ser tua. Eu não tenho a menor ideia do que vai ser daqui para frente. Tu descansou no Senhor, né? Eu descansei, assim. Tinha muita coisa que eu não entendia mesmo. E é por isso que é tão importante o discipulado e a leitura da palavra, para você ter essa direção. Mas o próprio Deus foi transformando, o próprio Deus ele foi movendo. A partir de um certo momento que você se posiciona, você deixa de ser interessante para uma boa parcela de pessoas. Você nem precisa fazer nada. Acho que aquelas pessoas mesmo, elas já não te veem. Isso para mim eu fiquei entristecida em muitos momentos, assim, eu me senti esquecida em muitos momentos, mas eu entendo que é o tempo do preparo, né? Quando você conhece o Evangelho, primeiro Deus te tira da lama, depois Deus vai passar por um outro processo, que é tirar a lama de você. E essa lama que ela vai ficando é coisa pequena, sutil, são pequenos estilhaços, né? Que vai ficando e que ele ali, com muito amor, vai tirando. Então, assim, eu tenho muitos amigos hoje do meu passado, né? Porque eu sou aquela de amigos da vida toda. Eu não tenho... São meus amigos de muitos anos. São amizades que muitos não são cristãos. Eu os amo, continuo tendo bons relacionamentos. Sempre que tenho uma oportunidade, divido o que eu vivo, os testemunhos. E assim, eu sei que a forma que Deus vai falar com o coração de cada um, isso vai ser individual. Mas Deus também me trouxe outros amigos, né? Os amigos dele, pessoas que eu sei que se eu ligar e disser assim, vamos orar hoje, vamos numa vigília agora, sabe? Deus vamos fazer um evangelismo agora. Vamos fazer um evangelismo agora, gente, tá tendo um evento incrível, evangelístico em tal lugar, vamos lá, a gente entra num carro e segue viagem. Eu fui pro Descende agora. Eu vi, né? Foi meu uma bênção. Deus, que incrível, e eu fiquei mais feliz ainda porque eu estive lá com minha filha, vivendo aquele momento. Então, assim, não se sabe quando vai ter outro Descende, não é um evento, é realmente um encontro. Então, é Deus quem direciona quando vai acontecer o próximo. Então, até agora não há, né, pretensão. E eu estar ali naquele com minha filha, com aqueles amigos, para mim foi algo muito especial, que realmente eu vou guardar no meu coração. Mas o próprio Deus vai fazendo esse movimento, né? Ele vai colocando quem tem para colocar, ele vai tirando quem tem para tirar. Quando você se apercebe, tanta coisa mudou, né? Você vai mudando, as tuas conversas vão mudando, os teus interesses, os lugares onde você quer estar. Eu quero estar com pessoas que amem Jesus mais do que eu. Eu quero estar com pessoas que, sabe, que estejam assim apaixonadas, doidas para ir para o céu. Pessoas que gostem de falar sobre Jesus. Mas eu entendo que aquela parcela de pessoas, seja familiares, seja amigos, que ainda não foram alcançados pela palavra,
eu vou amá-los, independentemente de qualquer coisa. Não, o papel de julgamento não é meu. Deus diz que Ele é o juiz, não somos nós. E quando Ele fala amar o próximo como a ti mesmo, do mesmo jeito que eu me amo, eu preciso amar todos os irmãos, né? Tem aqueles que eu até brinco com os meus amigos, que aqueles que são mais abençoados, a gente chama dos irmãos. Os irmãos. Cadê os irmãos? Rapaz, estamos na luta, estamos aí orando por eles. Mas Deus sempre manda uns abençoados, que é pra gente exercitar a nossa fé. É verdade, Carol. E tu falou aqui, eu lembrei de uma paciente que ela me falou assim, eu tava conversando com ela, né, ela falando que luta pelo marido dela, que ela é cristã e às vezes tem um julgo desigual, a esposa é cristã e o marido não é, às vezes, infelizmente, em vícios, bebida. Aí eu falei, como é que a senhora faz com ele? Aí ela, minha filha, eu oro e amo. Então é isso que a gente tem que fazer pelos nossos irmãos que ainda não conheceram Jesus verdadeiramente. Amar e orar muito por eles, né? E é isso que a gente tem que continuar fazendo, né, Carol? E de verdade, Raiza, como evangelista, eu amo os descrentes. Meu Deus, como eu amo. Porque assim, sabe, eu olho e faço assim, sabe? Eu digo assim, não te preocupa não. Não te preocupa não que Paulo, no caminho de Damasco, ele também não suportava esse evangelho. Eu também, durante muito tempo da minha caminhada, eu não suportava esse evangelho. Então você, de repente, é o próximo e nem está sabendo. Né? Quem faz é Deus, quem transforma é Deus, quem alcança é Deus, nós somos alcançados. Então, quando eu vejo alguém muito resistente, ou alguém que, sabe, não quer nem papo, eu super amo, porque eu fui um dia essa pessoa. Eu era, Raiz, exatamente essa pessoa. Eu me lembro que quando eu era adolescente, tinha uma amiga, né, desse meu núcleo de amizades de escola, que até hoje nós somos amigas, e uma delas só era cristã. Hoje nós somos 3. Glória a Deus. Mas só tinha uma. E eu, assim, eu enchi o saco dela. Era mais rebelde. Gente, eu perturbava, porque sabe o que eu dizia? Eu dizia assim, tu tá desperdiçando a tua juventude. No final das contas, tudo que eu falava era nesse tom, de que eu vivo muito e tu é uma aprisionada. Não sabendo eu que quem estava enclausurada dentro de uma prisão era eu. Exatamente. Então, assim, fale. Testemunhe. Se você tiver ao lado pessoas que não conhecem a palavra, ame-os. Porque nós somos a carta viva de Cristo. Nós somos a Bíblia que, de repente, essa pessoa nunca leu. Então, a gente tem que ser o mais parecido de Cristo possível, por onde a gente for, por onde Deus nos permitir chegar. Perfeito, Carol. Nossa, que bênção, né? E verdadeiramente falando isso aqui, eu lembrei, assim, várias coisas. Tô falando que às vezes tem muita gente que fala assim, a Raiz agora tá chata, não bebe mais, não sei o quê, tá presa, não sabendo que a gente não sente mais vontade dessas coisas, a gente não tem vontade mais de falar dessas coisas, a gente tem vontade só de falar de Jesus para as pessoas, falar do como ele transformou a nossa vida, né? E tô falando sobre essa questão do evangelismo, né? Me lembrou uma coisa, que é realmente na tua maior dor, no teu maior problema é que Deus vai te usar. Então, na tua maior dor, que foi essa questão de tu não querer a palavra, da resistência, hoje tu ajuda outras pessoas para falar a palavra de Deus, para parecer alcançadas por Jesus. E é tão verdade, assim, tem hoje pessoas assim especiais que ou me mandaram mensagem, ou que hoje caminham na fé comigo, ou que de alguma forma já me testemunharam em alguma ocasião, de pessoas que, sabe, já estavam namorando o ocultismo, já estavam à beira de ceder a um convite, ou pessoas que já eram de lá, já tinham muitas experiências, e que aquilo dali começou a mexer com o coração delas. E eu fico assim, Deus, coisas que só Deus é capaz de fazer. Porque se Deus me oportunizou viver tudo isso e me dá uma comunidade de pessoas que me escutam pela rede social ou pelos lugares, né, que eu já tive a oportunidade de pisar, pelas emissoras, os projetos, os programas. Então, assim, se as pessoas, né, lá atrás me conheceram, e hoje eu conheço essa palavra, que é uma palavra tão potente, poderosa. Eu entendo que era para esse tempo. Era para esse tempo. Hoje eu vejo assim, Deus, quer dizer que o Senhor foi muito esperto, né? Deixa eu passar por o Senhor me deu muitas chances, me disse assim, não, vai lá, vive tudo que tu quer aí, faz tudo que tu quer, pode ir, vai com tudo. Para que agora você possa contar o que tem. Eu já experimentei dos dois mundos. E quando você experimenta dos dois mundos,
Eu não falo num tom religioso, eu não falo num tom acusatório. Eu falo de alguém que já viveu exatamente experiências espirituais dos dois lugares. E eu posso dizer com toda a propriedade, Jesus só tem um caminho. Ele é a verdade. Se existem várias verdades, porque antes eu acreditava que todos os caminhos te levavam a Deus. Mas espera aí, se existem vários caminhos, o destino não vai ser o mesmo, porque a palavra ela é única. E alguns podem até refutar dizendo assim, Carol, mas tá bom, tu parte do princípio que a Bíblia é o teu manual, é o ponto de partida. Mas quem escreveu foi um homem. E eu digo, e todas as doutrinas que vocês seguem, quem escreveu? Exatamente. Ou você acha que ia se materializar um livro na Terra? Não, Deus usa as pessoas mesmo. Hoje, se nós estamos aqui falando de Jesus, é porque Deus usa, né, nos faz de instrumento para poder falar dele. Então, é muito claro, essa resistência ela acontece, mas Deus já deixou tudo muito bem preparado para que a gente possa anunciar. E hoje eu digo com toda a verdade do meu coração. Se hoje eu saio de casa para ir no evangelismo ou para falar sobre essa verdade que eu sei que confronta, eu sei que ela é muito desconfortável para muitas pessoas, eu faço isso porque eu sei que essa palavra que me alcançou, ela pode alcançar quem está me ouvindo. Exatamente. Eu sei o poder transformador que ela tem e eu sei que quando essa pessoa começar a buscar conhecer o evangelho e não a minha religião, ela vai ter a experiência dela, Deus vai falar com ela, ela vai tirar a conclusão dela, ela vai olhar para o mundo espiritual, para todas as experiências que ela já viveu, e ela vai ter certeza quem é que está chamando por ela. Perfeito, amém, glória a Deus, é isso mesmo, viu? Mulheres que estão assistindo, estão gostando aí do podcast? Vocês não mudam não fica assistindo nós aqui que a gente está conversando. Curte, comenta, deixa sua pergunta aqui para a Carocha, que depois ela vai responder, compartilha com outras mulheres do reino, para que elas tenham acesso a essa informação que tem sido para alcançar muitas mulheres do Maranhão inteiro, tá? Que tem sido uma bênção. Posso abrir um parêntese? Me veio algo aqui no meu coração. Gente, eu sei que esse é um momento que, às vezes, quando você, né, fica muito confuso para quem acessou já muitas leituras, né, muitas doutrinas. Se você, porventura, quiser ter a oportunidade de conversar, numa paz mesmo, sabe? Mandar ali uma mensagem, algo que você queira... uma explicação, uma orientação, eu me coloco totalmente à disposição para você entrar na minha rede social, né, Carocha com X, CAROXA, _oficial, manda um direct, fala o que você quiser falar, se você tiver com alguma dúvida, porque como eu não tive, né, essa pessoa para quem perguntar, eu me vi ali muito desamparada. E em amor, você pode me perguntar o que você quiser em amor, que eu vou ter o maior prazer de te responder. Oh, que linda, né? Linda demais, né, gente? Carocha, vamos falar um pouquinho agora sobre a tua rotina espiritual. Me conta assim, além dos domingos, né, que tu vai na igreja, como é que é a tua rotina no dia a dia? Tu tem um momento com Deus, teu lugar secreto, teus momentos de orações, tu tem o hábito de fazer jejum. Comenta um pouquinho pra gente, assim, eu tenho o hábito de fazer jejum, acho assim que é transformador. Jesus fala demais, inclusive até para fazer esse podcast eu fiz um jejum, fiz um propósito. Então fala um pouquinho como é a tua rotina espiritual, como é que é a tua disciplina espiritual de oração, de leitura da palavra, de jejum, como é que é teu dia a dia, assim, desde a hora que tu acorda, como é que é? Eu fico buscando esse meu pai, nas horas vagas eu vou trabalhando. Menina, eu fico dizendo assim para Deus, Deus, me aposenta, Deus. Me faz assim uma herança, me faz ganhar assim um negócio, me faz assim... Eu tentei ser esposa troféu, Deus não quis. Então, Deus me dá assim uma oportunidade, porque, olha, tem tanta coisa que a gente sabe que pode fazer, mas, enfim, a gente tem a nossa vida, né? Nosso trabalho, nosso ministério de casa, das crianças. A gente tem ali toda a nossa rotina que a gente tem que cumprir, não tem para onde. Mas, todos os dias, eu tenho um momento de leitura da palavra. Né? Então ali eu pego, leio um pouquinho e de manhã hoje cedo, de manhã cedo. Às vezes eu não consigo de manhã cedo. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu não consegui de manhã por conta dos meus compromissos. Mas como hoje à noite vai ter o discipulado, eu sei que eu vou ter o momento, né, de leitura. Perfeito. Então eu tento colocar isso como regra. Todos os dias pela manhã eu vou ali, faço o meu estudo. Terminei aquela leitura, saio para trabalhar, vou seguindo, né, a rotina do dia a dia. Além disso, uma vez por semana eu faço um jejum, né?
que assim, é levante, é batalha, você tem que estar fortificado para todos os momentos. Então, eu já tentei colocar mesmo isso como um hábito, Sim. de que uma vez por semana eu vou fazer um jejum. Aos domingos eu vou para a igreja, né? Às quintas-feiras é o momento que eu tenho um discipulado na minha casa. Então eu recebo pessoas, a maioria são novos convertidos, tem pessoas de outras religiões, alguns curiosos, alguns convidados. Nós recebemos a todos. E ali a gente senta, vai fazendo a leitura da palavra, né? Eu tento explicar da forma mais clara e facilitada possível, porque eu entendo que um dia fizeram isso comigo. E eu vi o quanto aquilo foi libertador para mim. Eu vi o quanto aquilo foi transformador para mim. E toda pessoa que semeia a palavra dentro da sua casa, aquela palavra ela vai enchendo aquela casa. Né, ela ecoa dentro daquele lugar. Não só as pessoas vão levando esse pedacinho de Deus consigo, mas aonde você está semeando ali também vai haver uma colheita, né, naquele lugar. Então, todas as quintas-feiras eu me dedico a eles. E fora isso, eu ministro, né, em alguns lugares, às vezes tem alguns convites, e eu vou encaixando, né, em que momento eu vou conseguindo unir a minha agenda profissional com essa ministerial. Perfeito, Carocha. Eu vi também que você fez um evangelismo, né? Conta um pouquinho como é que foi essa experiência do evangelismo. Eu vi Carocha fazendo, gente, eu queria estar lá com ela, lá no Mailbão, não foi? Fazendo, gente, assim, eu tenho muita vontade de fazer evangelismo, assim. Foi muito especial. Deve ter sido lindo, né? E, na verdade, foi assim, não foi eu quem promovi o evangelismo, eu fui convidada. Porque era período de carnaval, né? Era no feriado. E eu falei assim, eu vou dar uma descansada, vou ficar com meus filhos, né, fazer aquela programação família, não tinha intenção de viajar. E tirei esses dias para descansar. Só que me veio aquele convite. E aí, Carol, a gente vai fazer um evangelismo, a gente já faz há 14 anos, e é uma bênção, se você quiser, a gente, né, queria que você estivesse junto com a gente. Menina, aquilo me deu um comichão, eu falei, me larga, eu quero ir. E eu falei, eu quero ter essa experiência, né? No meio da rua. E é no momento em que, assim, muitas pessoas estão voltadas para festividade, né? Muita festa, muita bebida. E eu falei assim, poxa, imagina o impacto que isso tem de você chegar ali com uma palavra de Deus, né? Eu falei, eu quero participar. E aí eu fui num dia, gostei tanto que fui no outro também. E assim, era no meio da rua mesmo, a gente, né, várias pessoas iam ministrando. E é tão interessante que a gente ia ministrando e assim, tinha gente que passava de carro, tinha gente que estava na parada de ônibus, tinha gente que estava dentro das lojas ali próximo. E a gente só ia anunciando. A gente fazia o apelo. Você agora, porque a gente não sabe o que está acontecendo naquela pessoa que está ouvindo aquela mensagem. Então, a gente, assim, depois que eu aprendi, eu até falei, né, isso mais cedo, depois que eu entendi que se você anunciar a palavra e a pessoa for alcançada, o mérito é de Deus. E se ela não for, o demérito não é seu. Porque às vezes a gente se acanha, né? Fica pensando que vai pensar. Como que eu vou chegar? Como que eu vou falar? Mas eu sempre carrego comigo que quando eu fazia as coisas, né, do meu trabalho, quando eu fazia as coisas de onde eu estivesse, eu nunca fui de ficar encabulada e nem com vergonha. E agora com a palavra de Deus, com a palavra de Deus eu vou me acanhar? Não pode. É verdade. Menina, não pode. Se eu te contar as coisas, eu digo, gente, não dá, não pode. Então, ali eu ia, abordava algumas pessoas, a gente, né, entregava um caldinho de ovos, dava uma palavrazinha, um papelzinho com uma palavra. Por algumas pessoas a gente perguntava, você aceita uma oração? Muitas negavam, claro. Tinha pessoas que às vezes a gente abordava, que a gente via que a pessoa estava embriagada, algumas viradas, né, da festa e tudo. Mas muitas aceitavam. E Raiza, quando aceitava, meu Deus, a gente só tocava na pessoa. Quando a gente começava a declarar sobre a vida daquela pessoa, era imediato. Aquela pessoa começava a sentir, ela era, sabe, ela sentiu o abraço de Deus em forma de palavra. Essas pessoas choravam, algumas dividiam ali alguma situação da vida, pediam oração por algo específico, e Deus falava ali com o coração delas. Eu tenho certeza que elas saíam dali com aquilo ecoando na mente, né? Meu Deus, por que aquela menina veio orar por mim? Por que ela falou aquilo? Olha o que Deus me disse. E a gente nem sabe. Hoje eu nem sei o que está acontecendo com essas pessoas, mas foi lançada a semente. E ali era um mutirão de pessoas,
né? Várias pessoas mobilizadas nesse propósito, orando, Deus falando, para você ver o que Deus faz. Teve uma pessoa em específico que eu olhei assim, eu falei assim, posso orar por ti? Aí a pessoa falou, pode. E você vê a pessoa ali meio desconfiada, né? Meio assim, desconfortável. E ali eu comecei a orar. E Deus falou algumas coisas assim muito pontuais, sabe, com aquela pessoa. E era uma pessoa que estava longe dos caminhos do Senhor. Era uma pessoa que tinha alguém orando por ela. Tinha Oração de alguém intercessão, né? intercedendo pela vida daquela pessoa. Para mim isso era muito claro. E aquela pessoa me olhava com aquele olhar tipo assim, meu Deus, como assim ela está me dizendo isso? Né? No caso, Deus, né? Como assim Deus está me Usou dizendo ela. isso? Como Deus está revelando isso? Como Deus me achou por detrás das malhadas e veio me buscar aqui, no meio de um feriado. E aí, amém, a gente terminou ali de orar, a gente foi seguindo, mas eu sempre olhava aquela pessoa por ali. Num determinado momento, essa pessoa levantou, eu não sei para onde ia, eu não sei de onde vinha, mas eu vi aquela pessoa se levantar de onde estava e voltar para casa. Então, aí você fica olhando e dizendo assim, Deus só está esperando um se levantar. Quando a palavra diz, como ouvirão se não há quem pregue? A gente tem tanta ousadia para fechar negócios. A gente tem tanta ousadia para trabalhar, para operar, chamar os amigos, para, sabe, fazer encontros. A gente tem tanta ousadia para fazer tantas coisas. E às vezes a gente vai se calar para falar sobre algo que é libertador, transformador. Não faz sentido, é incoerente. E é claro que essa opressão vai vir para que a gente, né, se intimide. Mas a gente tem que ir lá fazer do jeito que dá. Nem na Bíblia, quando vem falando sobre a história de tantos daqueles homens guerreiros que eram, eles não deixavam de ter medo. Eles só se seguravam na mão de Deus e faziam o mesmo com medo. Porque quando você tem uma promessa, você tem que saber que o teu destino é ela, é a promessa, é a palavra quem vai te guiar. Então não pode esperar a ausência do medo. A gente precisa se abraçar com o poder encorajador do Pai, que ele diz, coragem eu sou. E fazer o que tem que ser feito. Se revestir da armadura de Deus, como Né? diz Efésios, e seguir em frente, né? É Falar a verdade. palavra do Senhor. E Carol está falando aqui da importância sobre a oração, né? E tu falou sobre a oração de intercessão. Você, que eu creio que seja uma mulher de intercessão na sua casa, como é que é a rotina com os teus filhos, assim, no dia a dia? Tu faz oração para eles, tu faz batalha lá com eles quando eles estão doentes, alguma coisa? Como é que é, assim, o teu poder de oração, de intercessão, assim? Não sei se você tem esse hábito, mas eu, quando eu chego num lugar diferente, eu tô aqui orando em espírito o tempo todo, na minha casa. Você tem esse hábito também de... Também, assim, com eles, quando eu vou deixar eles na escola, e minha menina na escola de gente grande, que ela tem me dizer que é faculdade, e é escola de gente grande, Álvaro, não cresceu não. Eu digo, vou te deixar na escola também. Ela teima, mas eu continuo dizendo que é na escola. E aí eu vou deixar eles ali naquele momento, então ali a gente vai orando no caminho. E no caminho a gente já vai orando, já vai declarando, né? Para que tudo que se levantar que não venha de Deus que caia, que o Senhor revista, que o Senhor guarde. Oramos por salvação. Naquele momento, no caminho, dá tempo da gente declarar salvação por algumas pessoas ao nosso redor que a gente ama. Porque, né, do mesmo jeito que nós fomos impactados, a gente quer que as pessoas que a gente ame também sejam. Naquele momento ali a gente vai declarando sobre a identidade deles. É algo que é muito importante, né? Quem eles são, quem Deus diz que eles são. Porque na escola vai ter gente que vai dizer que eles são outra coisa. Em algum momento ele pode se olhar no espelho e achar que ele é outra coisa. Então a dúvida ela vai vir. Então todos os dias, incessantemente, eu reforço quem eles são em Cristo. O que é que a palavra diz que eles são. E eu tenho certeza que, como a palavra diz, assim como tu pensa, tu és, eu quero que eles pensem que eles são tudo aquilo que eu declaro. Mesmo que em algum momento eles duvidem ou que eles achem espaço para que, né, algo diferente seja refletido no espelho, mas eu reforço todos os dias. E ali eu deixo cada um, né, na escola e vou seguir o meu dia. Perfeito, intencionalmente, né? Intencionalmente. Para dormir a mesma coisa, né? A gente entrega, consagra o nosso dia, entrega o dia que, né, agradece pelo dia. De manhã a gente consagra o dia que está vindo. E pela noite a gente agradece pelo dia que o Senhor nos deu. Perfeito, amém. Olha, estou aprendendo muito aqui em Carocha. Já faço isso pelos meus filhos, mas eu vou fazer ainda mais. Agora eu vou te dizer uma oração poderosa.
Raiza, para tu fazer com teus filhos, contigo, com todos. É algo muito simples que eu comecei a fazer comigo e hoje eu estendo para eles. Senhor, que as pessoas que não conheçam Cristo, que essas pessoas possam te conhecer através da minha vida. Porque às vezes você chega num lugar, eu não sei quanto tempo aí a gente tem. Eu já cheguei nos lugares, assim, tu não tem ideia das coisas que Deus já fez. De eu chegar num lugar, que Deus me mandar ir para um lugar, e ele já sabia exatamente a pessoa que ia encontrar lá. Eu não sabia, mas a pessoa, ela vem. E eu digo, meu Deus, é uma oração muito poderosa, porque eu sempre imagino Deus na sua cabine de comando. Eu não sei se vocês pensam nisso, mas eu penso nisso muito. Eu fico imaginando Deus no seu alto e sublime trono, e ele olhando para a terra e dizendo, gente, eu preciso resgatar essa pessoa. Quem vai lá falar para ela? Gente, olha, tem tanto cristão pertinho dela e não foram lá, não deram um abraço, não lançaram a palavra, não louvaram, não fizeram, né? De alguma forma, não usaram de nenhuma estratégia para alcançar aquela pessoa. E aí Deus, se aquela pessoa ali, os que estavam mais próximos não ouviram essa voz, ele vai levantar outro, ele vai atrás de outro, porque ele só não vai abrir mão da ovelha dele perdida, né? Então, quando você faz essa oração de dizer assim, Senhor, que as pessoas que não conhecem Jesus, que elas possam conhecer através da minha vida, e você já sinalizou ali no céu. Não tem aquele pontinho da localização, não tem? Do GPS? Sim. Eu imagino Deus assim, eita, olha! Eita, a Raiza fez a oração que eu estava esperando. Eita, Carol, o Álvaro, gente, é agora. Então tá bom, tu tá disponível? Pois agora eu vou te usar. E você vê as pessoas, você não precisa... Tem hora que eu começo a rir. A pessoa vem para mim, eu já começo a rir. Porque as pessoas já vêm falando algo assim, que tu vê que não é normal. Tu vê assim, gente, essa pessoa... Vem confessando, né? Já vem assim, e Carol, vem cá, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Olha, aconteceu, uma vez tu falou não sei aonde. Olha, eu passei por uma situação e tu diz assim, tudo bem, bom dia. Tu já sabe que é do céu, tu já sabe que é a resposta daquela tua oração. Então é algo poderoso e eu digo, se você é cristão, faça, só sinalize, Deus está doidinho para te usar. Perfeito, Carol, gente, tem sido uma bênção, Senhor, assim, nós estamos já quase para finalizar, mas antes de fazer a última pergunta, Carol, aproveitando que esse podcast é de Mulheres do Reino, o que significa para você ser uma mulher do reino na prática, no dia a dia, e qual o conselho que tu poderia dar para as mulheres que estão assistindo a gente, que está passando por alguma situação, alguma pressão espiritual hoje, assim, qual é o conselho que poderia dar para essas mulheres? Olha, eu acho que ser uma mulher do reino é você estar disposta a fazer parte de um grande exército. É você entender que você é uma embaixadora real aqui na Terra. E Deus nunca nos prometeu que seria fácil, Deus nunca nos prometeu que seria tudo muito tranquilo, que seria uma vidinha linear, mas Ele nos prometeu a sua companhia. Ele nos prometeu que o poder dele seria aperfeiçoado dentro da tua fraqueza, da tua inabilidade, da tua falta de confiança. Ali ele se manifestaria. Então, quando a gente assume essa responsabilidade, que às vezes a gente quer terceirizar, ora aí por mim, vai lá tu falar de Deus, chama lá tu a pessoa para ir na igreja, é a gente trazer para cada uma de nós. Nós somos as responsáveis. Quando a palavra diz que que o próprio Senhor disse, olha, eu vou pôr a inimizade da mulher e o homem, é porque da mulher viria o Salvador, é porque a gente sabe que o inimigo, quando vê uma mulher cheia do Espírito Santo, ele fica furioso, é porque a mulher, ela santifica a casa, é porque a mulher, ela sendo sábia, e ela para ser sábia, ela precisa ter o livro de sabedoria dentro dela, ela vai edificar uma casa, é porque a mulher que ela entende o seu papel de embaixadora real, ela vai continuar fortalecendo o exército, que são todas as gerações que virão a partir dela. Então você precisa entender que você é uma mulher que tem que ser uma mulher intencional e posicionada. Nem para a direita, nem para a esquerda, sabendo exatamente quem foi que te chamou e sabendo exatamente tudo aquilo que Deus nos confiou. Se Deus nos deu a oportunidade de gerar, é porque sobre nós, não só sobre o nosso ventre, mas sobre as nossas mãos, há um poder multiplicador. Tudo que a gente vai ali tocar, a tendência é multiplicar. Então seja intencional, você multiplica os filhos, é
a mulher que multiplica a casa, é a mulher que multiplica os amigos, é a mulher que multiplica, inclusive os negócios, inclusive as finanças. Então, mulher, seja intencional e pare de se acuar, pare de terceirizar, pare de se vitimizar. Exatamente. O Senhor te chamou, você não é a sua dor, você é aquilo que Deus diz que você é. E se você viver por fé e absorver essa patente que ela vem do alto, ela não vem de homens, você certamente vai viver diferente nessa terra. Amém, glória a Deus. E você falando aqui, amém. Aleluia. Glória. Palmas para Jesus, como eu Glória falo a aqui na Deus, clínica, Pai. né? E tu falando aqui, me veio aqui um versículo nitidamente aqui na minha cabeça, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será acrescentado. Aleluia. Então, mulher que você está escutando aí, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Inclusive, esse é o versículo que eu mudei agora, o meu cartãozinho vai ser esse agora, da clínica, eu mudei para esse. Antigamente era Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu mudei para esse, porque eu acho que esse é o segredo de tudo. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas, porque ele é o principal, né, Carol? É verdade. E ele, eu sempre digo, gente, Deus não deve nada a ninguém. Se você é uma serva do Senhor, se você está ali, sabe, intencionalmente querendo a fazer a sua parte no reino, porque Deus não precisa da gente, mas Ele conta conosco. Se você fizer a sua parte no reino, o próprio Deus, Ele vai cuidar de ti, Ele vai cuidar das tuas coisas, Ele vai cuidar de tudo que leva o teu nome. É verdade. Então, aprender a descansar é até por isso. Eu vou te contar aqui um testemunho que foi algo assim que eu vivi realmente muito especial, que Deus falou comigo de uma forma tão clara. O mês de fevereiro foi um mês muito difícil para mim, né? Porque todas as mulheres, especialmente as mulheres, né, que trabalham nesse segmento de criação de conteúdo, elas trabalham muito. Porque fevereiro está acontecendo todas as festividades do carnaval, né? As empresas querem associar a sua marca com mulheres bonitas, com mulheres, né, que vão levar a marca deles à frente para vários lugares, enfim. Então, todas as minhas companheiras de trabalho, todas elas estavam super ativas. E os convites, eles pouco chegam. As pessoas já entendem que esse convite realmente ele não é para mim, para fazer alguma campanha, algo que seja relacionado ao carnaval. E já estava ali na primeira quinzena do mês e eu falava assim, meu Deus, é isso. Eu já sabia que é fevereiro, já esperava, mas caramba, 15 dias, né? E foi exatamente, o carnaval foi bem na metade, da virada da primeira para a segunda quinzena. E uma pessoa começou a tratar ali, a negociar comigo sobre um trabalho. E a gente conversou, negociou, veio o feriado e a pessoa não me deu uma resposta. E eu fiquei um pouco inquieta, porque o nosso lado humano, eu sou arrimo de família, né? Sou eu e meus filhos, eu preciso prover na minha casa. E durante o período exatamente do carnaval, me chamaram por evangelismo. Sabe o que eu fiz? Eu falei, quer saber? Eu vou dar na cara do cão. Ah, cão, eu vou dar na tua cara hoje. Quando a palavra diz que a porta do inferno não prevalecerá, Raiz, é porque nós vamos entrar lá dentro e nós vamos arrancar o maior número de pessoas possíveis. Amém. E naquele carnaval, mesmo muito preocupada com a minha casa, Sim. eu comecei para aquele evangelismo, eu falei, Senhor, tá aí, eu não sei nem como é que vai ser, mas está na tua mão. Na quinta-feira, pós quarta-feira de cinzas, eu recebo a ligação. E ali a pessoa fechou um contrato para mim que me supriu o mês. Amém. Para tudo que eu não trabalhei, para todas as ações que não me chamaram, para todos os convites que ainda chamaram que eu tive que negar. O Senhor disse, olha, descansa. Eu estou contigo. Se você é leal comigo, porque a gente nem consegue ser fiel, né? A gente é leal com Deus, mas Deus é fiel. E Ele não é fiel comigo, mas Ele é fiel à palavra dEle. E se a palavra dEle está em mim, a graça, a bondade, a misericórdia, o amor dEle é estendido sobre a minha vida. Então eu vi ali um cuidado tão especial de Deus, não dá para servir aos dois senhores. E sobre o meu trabalho, isso é algo que é colocado à prova todos os dias. Porque, de fato, Raiza, se de joelho tu me adorares, tudo o que os teus olhos contemplam, eu te dou. Esse versículo, para mim, é claro dentro do meu trabalho. Porque eu sei que como mulher, né, com a beleza, com a comunicação, se eu quiser fazer negócio em cima do que a treva me mandar eu me ajoelhar, eu vou ter muita provisão. Eu teria muitas possibilidades. Sim.
Mas Deus é um Deus que ele é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus que guarda. E vale a pena você servir ao Senhor. Quando a palavra diz que nada é faltante, a gente, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele não fala sobre as coisas terrenas, né, materiais. De nada você vai ter falta, porque você vai se sentir completa em plenitude. E ele vai acrescentar. E eu falo, Senhor, pois os meus negócios, o meu trabalho, ele é teu. Tudo que leva o meu nome é teu. Então, o Senhor é quem vai abrir a porta, não sou eu. É o Senhor quem vai me apresentar a cada contratante, não sou eu. É o Senhor que vai me tirar, inclusive, de onde o Senhor também não quer. Porque eu não posso eleger os capítulos da Bíblia nos quais eu vou concordar. Ou eu concordo com a obra inteira, ou então eu preciso integralmente entregar a minha vida e tudo aquilo que eu creio na cruz. É verdade. Nossa, Carol, que profundo. E tu falando aqui, me veio assim à mente, eu converso muito com o Alvo, né? Porque aqui na clínica, né, a gente tem um ministério muito grande aqui, não é só uma clínica, então às vezes assim, eu fico assim muito dividida, né? Gente, eu tô muito na clínica, eu fico com meus filhos, aí gente, às vezes as crianças ficam lá em casa, e aí eu fico, às vezes as minhas babás são bênçãos na minha vida, me ajudam demais. E aí Álvaro fala, Raiza, descansa no Senhor. A gente tá fazendo aqui a obra dele. Então não te preocupa que os nossos filhos estão com o Senhor. Que a gente fica muito preocupado, e aí ele falando isso, eu me lembrei assim, justamente ele falando isso, para eu descansar no Senhor. E é verdade, quando a gente descansa no Senhor, a gente confia nele, sabe que o que a gente está fazendo aqui é uma obra grande, ele vai cuidar dos nossos em casa, vai proteger os nossos filhos. E é isso. Ô, Carocha, eu tô assim muito feliz assim, Jesus assim te usou muito para falar comigo nesse Glória a podcast, Deus. muito mesmo, assim, eu fiquei emocionada em vários momentos assim. É porque há uma graça sobre esse lugar. É. Não só sobre a tua vida, do Álvaro, o ministério, eu já falei isso para vocês aqui no bastidor, mas deixo isso muito claro, que esse ambiente, realmente a atmosfera de Deus, ela é diferente. Quando você chega, a palavra já está aqui. O Espírito, ele paira, né? Então, quando você... São polos que se encontram e eles realmente se atraem. É um ambiente que foi preparado pelo Senhor. Então, eu acho que da mesma forma em que eu senti quando eu cheguei aqui nesse lugar, cada paciente, cada médico, né, cada colaborador de vocês, eu tenho certeza que é alcançado da mesma forma. Porque realmente é uma irresistível graça que a gente nem tem ideia do como o Espírito Santo vai trabalhando, né? O louvor que você escuta, o ambiente, a forma de vocês falarem, a gente realmente vê Cristo dentro desse lugar. Amém, Que Carol. vocês continuem conduzindo com muita Amém. sabedoria, que eu tenho certeza que aqui grandes coisas o Senhor vai fazer. E, Carol, já aproveitando primeiramente te agradecer realmente, porque você é uma mulher assim muito ocupada, né? Eu vejo nas redes sociais, você é cheia de contratos, assim, muito ocupada, e muito obrigada mesmo por ter escolhido estar aqui conosco, né? Porque eu sei que realmente é muito corrida. Já aproveito aquele convite para um dia vir aqui na clínica. A gente tem várias reuniões aqui com as mulheres, né? Um dia dar uma palavra para as mulheres, assim, como você me abençoou muito. Tenho certeza que você vai abençoar muitas mulheres e te agradecer. Muito obrigada, amor. viu? De coração, por todo carinho, todo amor. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse aqui uma palavra e depois nós finalizamos com uma oração para as mulheres que estão aqui nos assistindo, as mulheres aqui que estão escutando também. Deixe uma palavra para essas mulheres de Deus que estão nos vendo agora. Bom, mulheres, eu acho que Deus, ele é um Deus tão misericordioso que ele não desiste e não se cansa de nenhuma de nós. Se você, mulher, entender todo o poder que o Senhor, né, delega sobre nós, sobre as nossas mãos, você vai viver de uma forma diferente sobre essa terra, você vai se posicionar diferente, você vai alcançar não só a tua vida, a tua família, né? Todos serão impactados num raio ali à volta. Então, mulher, observe que quando você olha na palavra que diz que Paulo, quando ele teve um encontro ali com o Senhor no caminho de Damasco, ele subiu ao mais alto céu. E naquele momento a gente nem sabe o que ele viu, a gente nem sabe o que aconteceu, mas quando Paulo voltou para a terra, esse homem ele foi assim um agente transformador. Tanto que todas aquelas cartas que ele tinha, né, a carta na manga para poder punir e ser severo com os cristãos, Deus disse, tu quer carta? Pois eu vou te botar para tu escrever carta. São as maiores cartas que hoje a gente tem, né, no Novo Testamento e que tanto abençoa a vida de tantas pessoas. Então, se Paulo foi impactado quando ele acessou esse céu, o que ele viu? O que os anjos veem que fazem eles se prostrarem?
e eles ficam ecoando ali só, né, em adoração. Se você parar para imaginar que essa palavra é uma palavra que vai mudar, transformar toda a adversidade que tiver, todo o levante que tiver, tudo aquilo que você não vê saída, tudo aquilo que você não tem resposta, tudo está ali, naquela palavra. E não é que Deus vai fazer do jeito que você quer, mas você vai ser alcançada de uma forma que você vai acessar o plano que Ele quer, que é muito melhor, é muito maior, é algo que você não viu. A palavra diz que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nunca nem subiu para o teu entendimento. Então, eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei o que você tem passado. Mas eu posso te dizer com toda certeza, existe uma fonte, que é uma fonte de água viva, e que o próprio Deus diz que se você beber dessa fonte, você nunca mais terá sede. Porque ela te abastece em todas as áreas da tua vida. Então, mulher, falando isso, te apresentando isso, a escolha ela é sua. Deus fala lá em Apocalipse, a palavra diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se você ouvir minha voz. E se você abrir a porta, tem duas condicionantes, que só você pode ouvir, só você pode abrir. Agora, se você abre, a palavra diz que o próprio Deus, ele entra na tua casa e ele vai ceiar contigo. Então, está disponível, é algo que é acessível para todo aquele que quiser. Se você, mulher, quiser viver o plano de Deus, viver algo que é inimaginável aos teus olhos e que, de repente, é uma realidade completamente oposta desse momento de adversidade que você vive, está disponível. É só você querer buscar, porque a palavra diz, peça e receberá. Busque e encontrará, bate e a porta será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta é aberta. Está disponível para mim, para você. Amém, amém. Glória a Deus. Buscar-me-ei e me acharei, né? Como diz, Glória né? Os a Deus. louvores, né? Gente, assim, eu tenho um hábito, né, Carol, também de sempre louvar o Senhor e trazer aquela palavra pro meu coração, né? Então é mais uma dica Meu aí pra Deus, o vocês. louvor fala muito comigo. Demais. Demais, meu Nas Deus. corridas, né, Carol? Acho que eu corro. Meu Deus, gente, às vezes eu escuto um louvor e assim, eu li 1000 vezes aquela palavra na Bíblia, já ouvi 1000 vezes, mas quando eu escuto no louvor, parece assim que, meu Deus, algo assim especial. Revelação, Uma revelação. né? É impressionante. Bom, gente, então vamos finalizar. Antes de finalizar, nós gostaríamos de fazer uma oração. Vamos Glória a orar, Deus, Carocha, para as vamos. mulheres que estão Glória aqui. a Deus, Pai. Vamos, oremos. Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado, Senhor, por Obrigada, este momento, Jesus. Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, Glória estar a aqui Deus, neste Senhor. lugar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Carocha, Senhor. Essa mulher de Jesus. Deus, Senhor, que ela tem uma graça, Senhor. Glória a Deus. Abençoa a Carocha, a família dela, Senhor, a filha Pai, dela, uma amém, menina linda do Jesus. Senhor, um filho, um príncipe do Senhor. Aleluia, Que ela Jesus. continue firme, Senhor, nos caminhos do Glória a Senhor, Senhor. E Deus, que ela Pai. tenha essa fome, essa sede, cada dia mais da tua Aleluia, palavra. Que ela seja uma grande mulher do evangelho. Que ela continue fazendo muitos evangelistas. Que ela possa, através do testemunho dela, Senhor, transformar a vida de muitas mulheres, Senhor. Glória a Deus, Abençoa Senhor também Jesus. todas as mulheres que estão escutando a gente, Abençoa, as mulheres que Deus. estão aqui no auditório da clínica, Glória a Senhor. Deus, Pai. E que nós tenhamos um dia de paz Oh, na Senhor, tua obrigada. presença. É o que te peço e te agradeço. Em Em nome nome de amado do Jesus. Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Ai, gente, que delícia. Amém. Quer fazer Agora- uma oração, Carocha? Vambora, agora eu tenho que abençoar a vida dela, né? Rapaz, que bênção. Senhor Deus, Pai, Senhor, eu te agradeço pela vida da Raiza, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e ainda vai fazer sobre esse ministério, Pai. Pai, que toda a sua casa, a sua família, Pai, o seu marido, seus filhos, todos sejam alcançados de uma forma sobrenatural pelo teu favor. Senhor, que essa clínica, esse podcast, tudo isso, Pai, que ela já consagrou a Ti, Pai, tenha frutos e tenha um alcance que ela nem imagine. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor vai fazer grandes coisas nela e através dela, Pai. Dê cada vez mais ousadia, intrepidez sobre a vida dela, Pai. Revelação da Tua palavra, Senhor, fome e sede, que ela possa transbordar por onde ela passe. Senhor, aonde as suas mãos tocarem, Pai, que seja ali abençoado, onde seus pés pisarem, Pai, que o Teu reino seja manifesto. Jesus, obrigada pela vida dela, obrigada pelo amor que há no coração dessa mulher. Pai, dê novas conexões, Pai, traga mulheres para esse lugar, que possa falar com corações daquelas
aquelas que ainda não te conhecem. Pai, que o Senhor possa fortalecer, que esse podcast, Pai, tenha um alcance de fronteiras que a gente nem imagine. Senhor, vai buscar cada uma que precisa, cada mulher que chora, cada mulher que procura resposta, cada mulher que tem orado, cada mulher que está em desespero, cada mulher, Pai, que está sobre um momento de desistência, inclusive da própria vida. Senhor, pelo teu amor e pela tua graça e misericórdia, através de tudo que a Raiza falar, cada pessoa que aqui sentar, o Senhor vai alcançar esses corações, Pai. E todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eles encontrarão alívio em Ti, Pai. Através da vida dela, através do testemunho dela, Pai. Assim eu te peço e por fé, Senhor, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória Eita a Deus. glória, Senhor do céu. Gente, então depois dessa oração abençoada, maravilhosa, nós encerramos mais um podcast. E acompanhe aí os outros que serão tão abençoados quanto esse. Glória a Um Deus. beijo e fiquem com Jesus. Beijo, gente. Tchau.